Bom, a maioria das vezes o nariz eu preencho com pincéis redondos. Até porque o nariz todo é redondo, né? E aí eu sigo mesmo a mesma sequência, né? Eu faço sempre os mais escuros, igual que eu vou no preto. Só que lembrando, eu evito preto puro, então eu vou pôr preto com vermelho da China. Por quê? Nariz é cartilagem, então a luz transpassa, são áreas finas, né? Vamos dizer assim. Então eu não preciso pôr exatamente um preto muito acentuado. Inclusive quando eu ponho esse preto, essa cor mais escura, com vermelho, eu já logo em seguida já ponho essa outra para fazer a transição e já vem com essa mais escura aqui, ó. E já põe nessa parte. E veja bem, quando ao terminar, ó, já mais vermelho. Bem aqui, ó. Sabe, eu não termino a cor escura e começo com a mais clara. Muito raro isso acontecer. Porque se isso acontecer, vai ficar muito acentuado essa divisa. E aqui um pouco antes, ó, de chegar na mais clara ainda, eu ponho uma outra ainda um pouco escura. E essa aqui, assim, ligeiramente, eu estou pondo vermelho cádmio, né? Um pouco de vermelho da China para fazer essa transição. Então aqui, ó, foram até agora, ó, 3 valores, né? Um mais escuro, um mais avermelhado e um ligeiramente rosa. E o ligeiramente rosa, vamos dizer assim, é o que vai conversar, é o que vai esfumar com o mais claro. Aí terminado, né, as partes interna da narina, eu troquei para o pincel que é um pouquinho maior, o chato, para fazer esse desenho. Por isso que é importante fazer mapeamento da forma até antes de pintar, para que a gente esteja habituado a reconhecer o formato que a cor vai ter, né? Então, além do formato, lembrando que vez ou outra pode fazer isso, pode fazer o teste. Por que eu faço o teste? Especialmente quando as cores são muito escuras. É porque às vezes a gente não preenche com a cor muito escura. Talvez a gente tenha um pensamento, nossa, mas parece que está tão escura. E fazer o teste ajuda a gente a compreender que, não, é escura mesmo, eu posso pôr escura sem problema que vai dar certo. E aí eu faço o escuro somente onde é escuro, né? À medida que eu vou avançando para o mais claro, aqui eu também preciso entrar numa cor mais avermelhada. Porque geralmente na transição, quase sempre na transição dos tons, a cor fica ligeiramente mais saturada. Então veja só, eu tenho aqui uma cor agora um pouco mais clara do que a anterior. Viu que eu preciso ficar atento. Eu começar a esfregar, eu paro. Paro de esfregar, né? E busco dar pinceladas mais superficiais. Aqui mesmo o espaço sendo tão pequeno, se eu preencher com esse pincel, eu vou preencher tudo de uma vez. Então não precisa ficar assim, qual pincel eu uso em cada parte. A gente tem que ter essa capacidade de discernir. Se eu passar esse pincel desse tamanho, vai ficar tudo uma cor só, não vai fazer degradê. Então eu vou pegar um pincel menor, que é esse, colocar o laranja de cor intermediária aqui, ó. E aí sim, esse laranja conversou com a sombra, agora eu ponho mais clara. Então é um processo assim de etapas. Bom, feito essa parte, ó, aí eu vou pegar um pincel zero para poder esfumar as duas cores. Aqui no caso eu vou pegar um pincel com a cor intermediária, para passar no meio das duas cores para que não fique pequenos espaços sem tinta. É interessante que as cores sejam bem esfumadas.
né? Aí terminada essa parte, ó, veja só, eu preciso ficar atento a tudo que está acontecendo na pintura, né? Eu estou pondo aqui vermelho nos tons de pele para ficar um pouco mais rosa. E aí eu vou passar aqui, ó, entre esse, porque esse tom aqui avançou. Tipo, esse escuro foi mais do que devia, né? No modelo não é tanto. Então eu vou empurrar ele de volta, colocando uma cor. Então, ó, volta para lá, porque você passou onde não era para passar, e aí isso ia atrapalhar. Então você volta um pouquinho. Então isso é esfumar empurrando. Agora eu coloco a mais clara na parte inferior, na parte externa, porque esse contraste, ó, do nariz para a parte da pele de trás, para a parte da bochecha, é muito sutil, é muito delicado, é muito suave mesmo, né? Então é uma cor só um pouco mais escura. Lembrando sempre o que eu venho, né, cada vez repetindo. Ficou uma cor muito contrastante, eu preciso esfumar a borda. E agora uma borda mais clara ainda. Uma borda não, né? Um valor mais claro ainda. A borda já foi. E eu vou esfumar a parte do brilho. Lembrando, branco, né? Não é colocado em base. Branco é cereja de bolo. Cereja de bolo é colocada depois do bolo confeitado. O branco é a última coisa, igual foi no olho, né? O branco foi o último. Aqui de novo, ó, eu vou trocar para um pincel menor, porque aqui eu tenho um escuro e aqui tem um claro. Vou sumar o errado aqui só para vocês verem. Vendo? A coloração perde um pouco e fica ligeiramente cinza, ligeiramente pálido. A transição do escuro para o claro geralmente são tons mais alaranjados. Tem as exceções? Tem, mas que isso não vai acontecer. Mas a grande maioria tem essa característica de ter esse laranja no meio do caminho. E agora eu já venho fazendo esse preenchimento assim no sentido horizontal, né? E aí esfumando novamente. Aqui eu tenho que esfumar no sentido assim, se eu tenho uma coisa arredondada, eu tenho que esfumar fazendo esse movimento arredondado. Aqui também eu vou fortalecendo, intensificando os contrastes e agora eu começo a clarear um pouco os brilhos. Porque agora é assim, por que eu não pus o brilho antes? Se eu tivesse colocado, tem muito tom médio e muito tom escuro próximo também. O branco, primeiro que ele não destacaria, né? Que agora ele só destaca porque tem essa base um pouco mais escura. Aí eu esfumo e já busco aplicar pequenas texturas, né? À medida que eu vou corrigindo a cor no acabamento, eu já vou aplicando pequenas texturas. Igual que eu estou preparando um rosa mais claro, um vermelho e branco. Vermelho e branco entre aspas, né? Vermelho e o valor mais alto. Eu vou aplicar aqui para fazer uma curva. E outra curva para acentuar um pouco e ficar mais rosa. Os mais rosas, que são meio na transição, né? E agora há pouco eu falei que a transição é mais laranjada, né? Então aqui já começa a ter uma exceção. Essa transição aqui é um pouco rosa. Entende como ao mesmo tempo que a técnica e a orientação teórica ajuda, se a gente ficar muito apegado a ela, ela também atrapalha. Esses relatos que eu vou compartilhando, assim, é porque sempre são coisas que acontecem em sala de aula. Né? Às vezes de aluno, de ter um pouco de resistência, ou até de acontecer esse apego assim em relação à teoria.
Porque num caso desse já aconteceu às vezes do aluno comentar, André, mas você acabou de falar que a transição é laranja e agora você vem falando que não é laranja, que é rosa, né? Então assim, a teoria ela existe, ela é boa, a parte da literatura, né? Porém, em muitos momentos ela vai ter exceções, vai ser modificada, né? Por isso que não se aprende necessariamente a pintar. Pintar é um esforço manual. Você pega a tinta, tem que achar a quantidade certa, a força correta. O mais importante de tudo é o aprender a ver, é o desenvolvimento do olhar, né? Igual aqui, para poder clarear um pouco mais o nariz, é interessante usar esse tom mais claro, ligeiramente sujo com a cor fria. Eu vou encostar e deixar a mesma, né? Isso assim, ó, dentro de algumas pinturas, isso é colocado e nem é esfumado. Como eu quero ela mais acadêmica um pouco, mais realista, eu vou encostar o pincel sem tinta e vou tirar as bordas para ficar com essa separação, né? E aqui sempre, enquanto eu estiver desenhando, eu estou alinhando as partes, ou comparando onde uma coisa está com a outra, porque às vezes se precisar afinar, engrossar, aumentar, diminuir, né? Sempre, constantemente a gente está fazendo aí esses ajustes. Eu vou fazer o seguinte, parece que eu observando aqui, lembrando uma coisa que eu ainda não tinha falado pouco, que é olhar com o olho entreaberto. Eu já tinha explicado, né, de forma intensa nos preliminares do curso aqui, nas teorias, e agora constantemente eu estou fazendo isso. Por que eu preciso falar isso? Quando eu realizo a pintura, mesmo quando eu estou ao vivo, né, com o aluno, dificilmente ele percebe que a forma que eu olho, que o olhar do aluno também, ele é mais focado para a mão do artista, aquele que está pintando, o professor, para a mão do artista e para a tela, e às vezes para o modelo. Mas raramente o aluno olha para o olho do professor para ver como que ele está olhando, né? Então eu já venho contar isso para vocês. Podem perceber que pessoas que tiver a oportunidade de ver algum pintor realizando alguma pintura, e desde que ele, né, já seja uma pessoa experiente, já, você vai ver que com certeza, vez ou outra, ele vai estar apertando um pouco os olhos. Aqui é uma luz refletida, nessa parte aqui, né? E essa luz refletida é uma luz que engana, é uma luz que tende a parecer que está mais clara do que realmente é. Por isso que é importante olhar com o olho entreaberto. O olhar com o olho entreaberto equivale a você levantar também e olhar de longe. Eu estou tendo dificuldade de olhar com o olho entreaberto. Levanta e observa o seu quadro, a sua pintura e seu modelo de longe. Um outro recurso que é bom, que alguns alunos utilizam, eles tiram a fotografia das duas obras juntas, do desenho e da pintura, e depois passam a olhar tipo como se fosse jogo de 7 erros, né? Às vezes é 10 erros, 12, 13, é assim. A gente vai ajustando. Aqui eu esfumei um pouco mais, ó. E assim, eu tenho que pensar o tempo inteiro em desenho, sabe? Se eu tivesse uma linha aqui no meio da narina, do meio dela para a esquerda, eu não vejo a parte superior clara. E aqui eu tô vendo, ó. Eu vou tirar esse claro aqui e empurrar um pouco. É muita coisinha, né? Que a gente vai ajustando meio aos poucos. Eu vou colocar um rosa mais claro no meio do nariz para criar uma aqui assim, né? O legal de se treinar é assim, se você treina um rosto que tem esses tons de pele, que a gente pode dizer que é uma pessoa branca, que não é branca também, é uma pessoa rosa. Se fosse para pensar, o pé da letra é mais para rosa do que para branca. Então aprende-se muito pintando os diferentes tons de pele, né? Uma pessoa morena vai ser outros tons, uma pessoa negra vai ser outros tons. Os escuros
né? Eu vou fazer um pouco dos escuros aqui do bigode. Porque isso que vai ajudar um pouco a identificar os formatos, né? Eu evito preencher tudo, embora eu pudesse, mas eu evito. Porque eu vou fazendo assim uma parte voltada para dar um pouco daquele volume. Então eu estou preenchendo aqui de escuro. Eu vou pegar o primeiro lá para fazer um cinza. Só que esse cinza é ligeiramente azulado. Para quem já pinta um pouco de tempo e conhece uma cor aqui nacional que chama Gris de Pine, ou Gris de Pine, é essa cor aqui, ó, que é a mistura de preto, só que mais escura, né? Preto e branco. Ah, não, desculpa, preto e azul. É o Gris de Pine. Né? Se eu olhar lá no rótulo da tinta, vai estar escrito lá PBK, que é o Black, mais PB, algum número, né? Que é o pigmento azul. Aí surge a pergunta, eu poderia usar então essa cor pura? Poderia, ajudaria. Fica parecendo um bigode de mentira, né? Quando faz o primeiro preenchimento, porque fica muito preto, né? Agora eu vou pôr os claros, ó, e já buscar fazer um movimento assim, no sentido dos fios, né? E esse movimento no sentido dos fios acaba que também foi um pouco identificado durante o desenho. Sempre quando eu mergulho aqui, é porque às vezes o pano que está aqui na minha perna está bem sujo. Eu mergulho aqui, né, para não ficar levantando muito a mão várias vezes, eu já venho e tiro o excesso. É só para informar que eu faço isso. É porque já fica tão habituado que eu nem percebo, né? Enquanto eu estou limpando o pincel, eu estou observando o modelo para ver qual que vai ser o próximo passo. Então, por isso que às vezes é bom ter o avental, né? Porque aí você está com o pano no colo, você pensa que está limpando o pincel no pano, você está limpando na calça. Isso acontece muito em sala de aula. E aqui, para evitar o contato direto do preto, do bigode com a pele, eu coloco aqui uns vermelhos, ó. Sabe, umas cores assim, não é vermelho, né? É avermelhado, né? Tipo marrom. Aquele negócio é difícil dar nome. Eu peço a você que está assistindo, enquanto eu estiver falando, fique atento às questões da origem, né? Quando eu falo assim, vou pegar esse vermelho e passar, esse avermelhado, não significa que eu vou pegar o vermelho aqui e passar. Significa que eu vou pegar um tom de pele que esteja predominando o vermelho. O vermelho China. Tom de pele médio aqui predominando o vermelho China. Não, é vermelho cádmio. Tom de pele médio, de médio para escuro, predominando cádmio. Para fazer as transições. Ó. Então aqui eu também não deixo encostar a cor mais clara diretamente na cor mais escura. E agora mais claro ainda. Bom, tem esse passo a passo, né? E aí eu vou fazer um preenchimento na parte da bochecha, mas é assim, ó, primeiro eu uso um tom laranja aqui, ó, um pouco mais alaranjado, né? Eu vou pegando mais vermelho com amarelo. Eu vou passar aqui no meio dos dois. No meio das duas sombras, no caso, né? Agora, como aqui eu já vou para uma área um pouco maior, então não tem porquê, né? Aqui a gente usa uma expressão chama amassando barro. Na verdade, eu não falo não. Aqui em Minas a gente fala amassando barro. Esse amassando barro é uma expressão que significa ficar no mesmo lugar sem render, né? Então, como que seria isso? Eu preciso pegar um pincel maior para render mais, né? E lembrando, trabalhando com pincel, ó, com mais tinta, evitando esfregar. Né? Eu tenho que dar pinceladas de formas mais suave, né? De forma
E assim, do jeito que ela fique um pouco mais pastosa. Ó, comecei a pôr, nem vou continuar. Percebi que precisa ser mais vermelho e mais amarelo. Mais laranja, no caso, né? Mas um pouco mais viva a cor em relação ao que eu estava pondo. Aqui mais clara, só que agora já vou mais para esses valores mais escuros. Mais uma vez, eu vou pegar bem mais quantidade de vermelho. Esse vermelho é um vermelho mais fácil de se trabalhar. Por exemplo, se eu fosse usar um vermelho da China, aí eu teria complicações, porque escureceria demais. E ficaria muito rosa. Se fosse usar um vermelho cádmio escuro, que tem esse cor também não daria certo. Quer dizer, daria, mas eu teria que misturar mais com amarelo, ele é mais forte. Ao misturar com azul, o vermelho mais forte fica mais roxo. Então, eu falo porque assim, eu fiz inúmeros testes até chegar nessa escala. Para mim foi a melhor possível até hoje. Pode ser que eu mude, com certeza. Vez ou outra eu posso colocar um tom de pele claro para pintar? Posso também. Bom, então vou parando por aqui, porque era para ser um vídeo de pintura só do nariz. Acabei empolgando mais e preenchendo um pouco do bigode. Mas é porque não tem jeito, essas coisas a gente precisa fazer uma e fazer um pouco da vizinhança também ao mesmo tempo. É difícil você ter certeza de uma cor sem ter as demais. O importante é quando faz fio, esse processo de interação, de fazer uma pincelada onde uma cor entra na outra. E sempre eu estou tendo dificuldade de fazer essa interação com um pincel maior. Passa para um menor, sem problema nenhum. É preciso estar atento, porque às vezes eu não consigo dar determinado efeito, não porque eu não sei pintar, mas porque aquele material não me permite. Essa parte do nariz, por exemplo, fica bem estreita, essa beiradinha. Eu vou então clarear essa parte aqui, ó, e vou literalmente cortar um pedaço do nariz aqui para não ficar tão acentuado. Bom, com isso já meio que vou me dando por satisfeito. É claro que precisa ter alguns detalhes. Eu posso usar, por exemplo, o vermelho bem próximo de puro para pôr uma pincelada assim, ó, semelhante ao da maquiagem, né? E depois vir esfumando. Essa parte aqui, por exemplo, da bochecha, tem um rosa ligeiramente frio nessa área aqui assim, ó. Então eu vou fazer assim, rosa, que é vermelho e branco, ligeiramente frio, tem um pouquinho de azul. Entende? Eu esfriei um pouco o valor. Eu não ponho esfregando, ponho encostando, criando textura. Só que eu tenho que pensar que isso aqui também tem variação. Bem pertinho da sombra, esse rosa fica mais claro e mais frio. Então aqui bem pertinho da sombra. Viu que eu exijo mais precisão? Eu faço isso. Pego mais pertinho da virola aqui, essa parte metálica. Preciso mais suave. Pego mais atrás no pincel. É porque eu tenho que ficar forçando a lembrar de todos esses detalhes, porque às vezes a gente que vai pintando, muitas das coisas já se tornaram naturais, já se tornaram meio que automáticas. A gente esquece de relatar isso. Bom, no olho aqui, ó, já que eu estou mexendo aqui perto, eu vou nesse vermelho aqui primeiro para mim na sequência. Peraí, depois eu vou no olho. Peguei esse vermelho um pouquinho mais forte, vou dar umas pinceladas aqui. Mais forte ainda. Ó, já estou no... Aquilo que eu tinha feito primeiro era esse, o segundo, o terceiro. Veja só o quanto é importante escalas. Então, aquele exercício de escalas, nossa, aquilo é importante demais. Procure repetir aquilo incansavelmente. Quanto mais repetir os tons de pele, melhor. Tá, vamos lá, no olho. Eu tenho aqui uma partezinha que ficou claro aqui, ó.
e uma sombra e depois um claro de novo. Sabe? São pequenas mudanças de valores que vão acontecendo, pois isso dá um volume legal para o rosto. Aí eu vou pegar os cílios ali, que agora que eu fui me dar conta disso, que faltou alguns cílios, que recebem iluminação. Então vou pegar esse amarelo com um pouquinho dos tons de pele mais claro. São cílios que ficam quase brancos. São esses. São detalhes também que podem ser feitos depois da tinta seca. Inclusive eu vou demonstrar depois como trabalhar alguns detalhes com a tinta seca também. Bom, agora sim, vou meio que me dando por satisfeito nessa etapa para poder avançar para a boca e o restante da barba e o bigode e o restante, né? Dando sequência em um próximo vídeo aí.